Oi gente, tudo bem? Aproveitando que a gente está no mês de maio, que é conhecido como o mês das noivas, a gente resolveu trazer para vocês um tema que gera muita dúvida no pessoal na hora de marcar o casamento, que é o regime de bens durante o casamento. O regime de bens é que vai determinar como será a divisão de tudo aquilo que o casal tem durante o casamento. Nós temos 4 tipos de regime de bens. Só que só 3 são utilizados de forma mais usual, que é a comunhão universal, a comunhão parcial e a separação total de bens. Isso, aí a gente vai começar falando pela comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, tudo que o casal tem, tudo que as pessoas têm antes e depois do casamento vai se unir em um patrimônio comum. Ou seja, quando houver a separação, se houver, tudo vai ser dividido 50% para cada um. É muito importante a gente ressaltar também na comunhão universal que existem bens que são exceções. No caso, o bem que você herda, o bem de herança, se ele tiver uma cláusula que evite a comunhão universal, esse bem não poderá ser dividido. Já na comunhão parcial de bens, só serão compartilhados entre os casais os bens adquiridos depois do casamento. Ou seja, tudo aquilo que o indivíduo tinha antes, tudo que ele adquiriu antes, não será compartilhado com o outro cônjuge, o outro noivo. É importante também lembrar que o regime de comunhão parcial de bens, ele é o regime padrão, ele é a regra, ou seja, isso significa que quando você for marcar no cartório, se você não optar nem pelo regime da comunhão universal, nem pelo regime da separação total de bens, o seu regime de casamento será a comunhão parcial de bens. No contrato de união estável, geralmente é utilizado esse tipo de... Também, porque a pessoa também não tem a oportunidade de optar. Agora também, por fim, a gente tem a separação total de bens. O que a separação total de bens significa? Que nenhum dos bens que a pessoa tiver antes ou depois do casamento, eles vão se comunicar. Ou seja, nesse caso não tem patrimônio comum de forma nenhuma, né, Giovana? E assim, esse regime de separação total de bens, ele exige que a pessoa faça um pacto antinupcial, ou seja, é um contrato que você faz antes de marcar o casamento para poder afirmar que vocês vão optar pela separação total de bens. A adoção desse regime será obrigatória quando um dos indivíduos tiver mais de 70 anos. É até uma forma de proteção que o Estado busca cuidar daquele que pode estar numa situação de vulnerabilidade. Também será obrigatória no caso de maiores de 16 anos e menores de 18, que pretendem contrair núpcias. Nesses casos, será necessária a autorização dos pais ou até mesmo a busca do procedimento judicial. E a gente admite hoje no direito a alteração do regime de bens que a pessoa escolheu no momento do casamento. Só que para conseguir essa alteração tem que ser pela via judicial e o pedido tem que ser muito bem motivado e muito bem comprovado que é necessária essa alteração do regime que a gente escolheu lá no início do casamento. Tenha muita atenção no momento de optar pelo regime, porque é ele que vai determinar várias questões da vida prática no seu casamento. Isso pode impedir brigas futuras. Então, se vocês têm separação, né? Nem tudo é amor, né? Pra sempre. Então, se vocês têm alguma dúvida, procure um advogado. Não deixe de ter acesso à informação. É isso aí. E o que a gente puder ajudar, vocês comentam aí embaixo e continuem acompanhando o canal, principalmente nesse mês de maio, que a gente vai ter muita coisa legal em relação ao Dia do Trabalhador, em relação ao Dia das Mães e também em relação ao mês das noivas. Questões como guarda, depois que casa, tem filho. Isso mesmo, gravidez, lactante, direito do trabalho, vai ter muita coisa legal por aí.